Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como sair do vitimismo e se tornar o protagonista da sua história. E eu quero contar para vocês através de uma situação que eu vivi e que eu acredito que vai trazer ainda mais clareza para vocês. Eu sempre gosto de trazer as minhas experiências e tudo o que eu passei, o discernimento que eu tive, as compreensões, os insights, porque eu acredito que dessa forma fica mais fácil vocês assimilarem com a situação de vida de vocês, né? Fica mais fácil de aplicar. E vai envolver várias coisas, tá? Então vou falar um pouquinho sobre culpa, sobre medo, vou falar um pouco sobre viver o novo. Tem vários assuntos englobados, mas tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, vai agregar vocês de várias formas, porque são insights, intuições que Deus me deu em um momento de muita dor. E calma que vocês vão entender e creio que vai ajudar você a aplicar na sua vida e sair, né, de algum momento conflituante que você esteja passando, algum momento conturbado. Às vezes você vê desse ângulo que eu vou passar para vocês, vai realmente trazer um aconchego para o coração e principalmente paz interior, que é o que nós priorizamos, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes, que é realmente nós estarmos bem com a gente dentro da nossa própria pele. E eu vou começar contando pra vocês, é algo que aconteceu recente, tá? Inclusive foi ontem, e eu sempre gosto de trazer, porque eu gosto de deixar registrada pra mim mesma, porque depois, né, o meu próprio ensinamento, o meu próprio conselho pode me ajudar. E além disso, quando nós colocamos pra fora o que nós aprendemos, né, quando a gente passa adiante esse conhecimento que a gente teve, isso fixa ainda mais dentro de nós. Então, por isso que eu gosto de trazer as experiências até recentes, que isso vai me fortalecendo ainda mais. E é o seguinte, eu percebi com o passar dos dias que tinha algo me bloqueando, tinha um negócio assim que tava me trazendo uma certa angústia, mas eu não conseguia identificar o que era exatamente. Eu já tinha escrito muito sobre, já falei pra vocês que eu gosto de escrever bastante, e eu não chegava a nenhuma conclusão. Até que eu decidi me abrir com o meu esposo e falei: amor, eu tô precisando muito de ajuda com um assunto que eu já me aprofundei o máximo e eu não tô conseguindo ver as coisas de um outro ângulo, então me ajuda com isso. E aí eu fui contando pra ele os sentimentos que eu tava sentindo, os pensamentos que vinham junto com isso, e que eu não tava conseguindo chegar a nenhuma conclusão e tal. E né, a gente foi se aprofundando, conversando, e eu cheguei à conclusão de que eu ainda estava me sentindo dessa forma porque eu ainda estava carregando uma certa culpa. Então, como alguns de vocês sabem, infelizmente na minha infância e adolescência eu passei por um abuso, e já faz praticamente quase 2 anos que eu venho trabalhando nisso, de olhar para isso que aconteceu, ressignificar, né, para eu conseguir seguir em frente, colocar toda a dor para fora e finalmente me libertar, né, que pelo menos na minha visão dos conhecimentos que eu busquei, entendimento, isso é importante, né, a gente olhar para nossa ferida, ressignificar, colocar a dor para fora e tudo mais. E por mais que eu já tinha trabalhado muito essa culpa, né, no sentido de entender que eu não fui culpada, que eu não colaborei com isso que aconteceu, que eu não fui cúmplice, mesmo assim eu percebi, né, com essa conversa com meu esposo, que ainda eu estava guardando uma certa culpa. E eu estava confusa, porque eu fiquei assim: como que eu entendi isso na minha cabeça, né, mas não entendi isso no coração? Você já passou por algo assim? De você entender algo com a sua mente, mas no coração parece que você sente ao contrário? E isso ficou muito
latente, assim, né? E eu fiquei refletindo sobre isso. Por quê? E eu cheguei à conclusão de que eu tinha que colocar isso pra fora. E que talvez era algo sobre eu não assumir pra mim que não foi culpa minha. Porque quando nós ficamos carregando uma culpa, é porque aquela culpa é como se trouxesse um certo controle pra nós, de se foi minha culpa, então tinha como eu fazer outra coisa. Então a gente se sente no controle. Mas quando a gente olha pra aquilo e fala, não, realmente não é culpa minha, eu admito isso pra mim, eu assumo, eu confesso isso pra mim mesma, é um sentimento muito doloroso, porque você vai ter que encarar realmente essa ideia, essa sensação de que você estava impotente, que não tinha como você fazer nada. E a impotência é algo que o ser humano odeia, né? A gente gosta de ter pelo menos a sensação de que nós estamos no controle. E abrir mão da culpa é exatamente isso, de abrir mão do controle, de entender, de assumir pra gente mesmo que nós estávamos impotentes, que não tinha como a gente fazer nada por nós naquele momento. E por mais que pareça uma coisa prática, é doloroso. É doloroso a gente, nossa, eu realmente não tinha como fazer nada por mim. Isso traz, sabe, uma certa aflição, um certo pesar. E aí eu percebi que era exatamente isso. Eu precisava confessar pra mim que eu estava exposta, que eu estava vulnerável, que eu era inocente, que eu não conseguiria, né, naquela época fazer nada por mim. E eu percebi que eu precisava confessar e aceitar isso. E aí eu fui trabalhando isso dentro de mim e realmente isso me trouxe muita dor quando eu finalmente fui sincera com esse sentimento. E eu já trouxe para vocês sobre esse assunto em algum dos vídeos, ou né, eu comentei assim por cima, que o ser humano ele está sempre ou fugindo da dor ou buscando prazer. E eu percebi que eu estava o tempo todo fugindo da dor. Eu não queria encarar o que eu tinha que encarar, o que eu tinha que enfrentar, porque aquilo ia me trazer muita dor. E aí, eu vivendo esse processo, essa dor, realmente sentindo uma angústia, uma tribulação muito grande, um aperto no coração e junto com isso muitos pensamentos negativos, muita tristeza e até sentimentos, pensamentos, emoções de por que que isso foi acontecer comigo, por que que eu tive que viver isso e não faz sentido a minha vida porque eu vivi isso e agora eu estou, né, sofrendo por isso, quando que isso vai acabar? E vários desses pensamentos vindo na minha mente, né, já era intenso só eu sentir aquela dor, já era intenso eu colocar isso pra fora. E junto com essa intensidade, estava vindo todos esses pensamentos, sentimentos, emoções que estava me levando ainda mais pro fundo do poço, de realmente julgar que, nossa, isso não deveria ter acontecido, mas aconteceu e isso foi muito injusto e então não faz sentido eu viver. E vocês sabem que um pensamento negativo vai levando a outro e vai gerando um sentimento e vai sendo realmente um ciclo vicioso. E né, eu naquilo tudo, né, me perdendo em todas essas emoções e nessa aflição, nesse sofrimento, eu sabia que eu tinha que me permitir sentir tudo isso, mas com o passar do dia, que foi ficando cada vez mais pesado, porque parece que é uma dor que só vai intensificando e você só vai entrando e vai se aprofundando. Eu creio que quem já teve que, como que eu posso dizer, dissolver muita dor, sabe do que eu tô falando. Quando você teve que olhar
para algo muito difícil, ou até mesmo você estava vivendo uma situação difícil e você com certeza sabe do que eu estou dizendo. E graças a Deus, ultimamente eu tenho criado uma rotina muito interessante, uma rotina que tá me fortalecendo mentalmente. Eu até falei um pouco disso no último vídeo, que foi uma live, então dê uma olhadinha aí no canal, na categoria ao vivo, que eu falei sobre fé e tudo mais. Então, acredito que vai ser bem legal você ver esse vídeo também. E essa rotina que eu comentei com vocês, que eu comecei a criar, era de falar afirmações todos os dias. Então, as afirmações que eu quero que concretize na minha vida, de os meus sonhos são possíveis para Deus, tudo que eu quero eu consigo, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, tudo posso naquele que me fortalece, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Deus age em mim, eu sou luz em meio às trevas. Enfim, várias frases, algumas eu até peguei da Bíblia e eu ficava, né, no caso, né, desde que eu comecei essa rotina, todos os dias falar e ainda continuo. E além disso, de eu fazer visualizações, que é visualizar, imaginar o que eu quero para minha vida, visualizar o que eu determinei acontecendo. Então, por exemplo, o meu canal aqui fazendo muito sucesso, eu conseguindo realizar várias viagens que eu tenho vontade, enfim. E por causa dessa rotina que eu comecei a criar, esses pensamentos negativos que me vinham e toda essa dor que eu tive que liberar, que eu tive que realmente sentir, né, que eu tive que aceitar que ela estava ali, começou a vir isso à tona, sabe? Então começou como se fosse até... Vem um pensamento negativo e aí vem as afirmações que eu estava falando ao longo dos dias. E às vezes eu pensava, nada vai dar certo pra mim, aí vinha a visualização que eu estava fazendo. Então, até como uma defesa, né? E isso foi me fortalecendo. Então, com o passar do dia e também uma outra coisa que eu estou fazendo na minha rotina é buscar muito a Deus, ouvir muitos louvores, ler a Bíblia, ir à igreja, né, várias coisas nesse quesito, né, de ouvir pregações, etc. Eu percebi que eu estou mais suscetível a ouvir a voz de Deus, porque antes, quando eu estava nessa dor imensa que me dominava, que realmente me consumia, eu ficava dias e dias e dias naquele mesmo sofrimento. E por causa disso que eu percebi que essa rotina me trouxe tudo isso, tanto a defesa, né, dos pensamentos negativos, a visualização, as afirmações. Eu também comecei, no meio desse caos que eu estava, no meio dessa dor que eu estava, de perceber alguns pensamentos que Deus estava me mandando, que Deus começou a me trazer para me ajudar a sair de toda essa loucura na minha mente. E é isso que eu quero trazer basicamente para vocês, que eu tenho certeza que vai trazer muita libertação para você. Você vai conseguir lidar com esses pensamentos e até entender como sair desse vitimismo, como começar a se tornar protagonista da sua vida, que é o título, né? Para você finalmente sair desse lugar de dor, esse lugar de ficar se sentindo injustiçada, culpada, até de sair desse lugar de impotência, sabe? Que você às vezes não acredita em você mesma, que você não acredita que as coisas podem mudar. Então, continue aqui comigo que você vai entender. E o que eu comecei a perceber? Também eu tenho que abrir esse parênteses, que eu tenho essa facilidade agora de perceber o que se passa na minha mente, quando Deus está falando comigo e tudo mais, porque todos os dias eu tento
eu quero aprimorar isso cada vez mais, observar a minha mente. Mesmo ao meio do caos, que é difícil, que é mais complicado, mesmo assim, eu percebo o que eu estou pensando. Eu estou ali como observadora da minha mente. E isso é algo que eu também quero falar para vocês buscarem aprimorar e aprender e entender mais sobre isso. Até aqui no canal tem um vídeo que eu já fiz explicando para vocês, falando que você não é a sua mente. Então, busquem aí no canal que você vai encontrar esse vídeo, combinado? Vou ver se eu consigo colocar aqui na descrição para vocês também. E fechando parênteses, eu observando a minha mente, eu comecei assim a ver que eu estava numa crença. Que eu estava numa crença de as coisas têm que ser difícil, eu tenho que sofrer, as coisas têm que ser complicadas. E por trás dessa crença, o que tinha? Se eu descobrir essa coisa que estava me bloqueando, que era uma culpa que eu estava carregando para eu me sentir no controle da situação e também, né, para de certa forma eu continuar naquilo, e agora eu tô liberando essa dor, eu tô entendendo que a culpa não é minha, que a culpa foi, né, do pedófilo lá. Então, o que eu entendo? O que eu posso fazer agora? Eu posso sim sentir, eu posso sim chorar, colocar toda essa dor pra fora, mas eu não preciso ficar deixando ela me governar completamente igual eu fazia antes. Porque o que tá me guiando, o que tá me direcionando é essa crença de eu tenho que sofrer muito, eu tenho que chorar muito, eu tenho que ir ao fundo do poço para eu conseguir liberar essa dor. E será que realmente precisa ser assim? Então você percebe que o que eu comecei a fazer, além de observar a minha mente, eu entendi o que estava me norteando de continuar naquela dor e comecei a questionar esse pensamento que era uma crença e que estava, né, ali me conduzindo. E aí eu comecei a questionar, será que realmente precisa ser assim? Só porque eu sofri muito por causa de outras dores que eu liberei, então toda dor que eu for liberar tem que ser esse martírio, tem que ser esse tormento mesmo? E aí, né, eu já fiquei, aí tipo a dor já começou a ficar, né, um pouco menos intensa. E aí, com o resto do dia, porque nem é passar do dia, né, que já tava anoitecendo, eu comecei a ter essas percepções. E foi me vindo mais ideias, mais intuições, mais insights. E eu comecei a ver todas essas coisas de, nossa, peraí, então se é isso que tá me norteando, eu posso dar um basta, eu não preciso ficar deixando essa dor me guiar todos os dias e deixar isso, né, me destruir. Não, eu já coloquei pra fora, eu já entendi o que me causou todas essas coisas e ok, então eu posso soltar, não preciso continuar carregando isso. E somente com essa crença eu fui descobrindo várias outras coisas que estavam ligadas a essa crença, que foi o seguinte: eu entendi que eu também, né, relacionada a essa crença, que essa crença ligava a isso, a essa ação que eu tomava, que também tinha a ver com esse negócio de a vida tem que ser difícil, as coisas têm que ser complicadas, eu tenho que sofrer para ter paz, para ter libertação, para ter cura, enfim. E olhe para vocês verem, essa crença também estava ligada a eu ter que entender tudo. E isso me fazia sofrer. Então, sempre que eu percebi, eu tenho crença de tal coisa, né? Então, vamos supor nesse quesito, eu tenho crença de que eu só vou conseguir liberar uma dor se eu sofrer muito, se eu for até o fundo do poço, se eu me destruir, se eu ficar muito mal, com pensamentos negativos, etc. Aí, o que eu pensava? Nossa, então eu tenho que escrever sobre isso. E eu realmente tirava um tempo para escrever e eu ficava lá escrevendo, caçando, né, indo até as profundezas mesmo para entender
por que eu me sentia daquele jeito e por que eu estava assim, ia questionando e etc. E sim, isso realmente me libertou, isso realmente me ajudou de muitas formas, de muitas maneiras, em vários temas. Foi desse jeito que eu consegui quebrar muitas crenças. Mas recentemente eu descobri um método de mudar crenças de uma forma muito instantânea, que é através do ai meu Deus, não sei falar. Mas é sobre um método que chama healer, através de uma terapia healer. Assim fica mais fácil eu falar. Então até, né, se vocês quiserem pesquisar para saber mais. E gente, eu descobri esse método e eu consegui mudar várias crenças dentro de mim assim, sabe? Apenas usando esse método, e era tipo em poucos segundos. Era tipo, sei lá, 2 minutos eu já tinha tirado essa crença. Mas como a crença de vida difícil, vida complicada, as coisas têm que me fazer sofrer, eu, mesmo sabendo que esse método de healer estava dando muito certo, eu ignorei e falei, não, eu acho que eu tenho que continuar me aprofundando. E aí eu comecei assim, gente, isso é loucura. O que eu estou fazendo comigo mesma? Porque uma coisa é você continuar na crença quando você está inconsciente, quando você está no automático, etc. Outra coisa é você continuar na crença por opção, sendo que você tem outra escolha. Então, eu tinha aqui a escolha de fazer de uma forma fácil, rápida, leve, e tinha a escolha de fazer de uma forma difícil, que eu tinha que, né, colocar muita energia, muito esforço, que às vezes minha cabeça até doía e... Entende? E eu estava mesmo assim optando por esse lado difícil. E aí eu percebi isso, que eu comecei a observar, né, como eu falei pra vocês, como uma crença vai levando a outra coisa, que vai levando a uma ação. E eu cheguei, né, à conclusão de que não dá mais. Eu não posso continuar fazendo isso comigo mesmo. E através desse pensamento de eu preciso entender tudo, eu assimilei, eu compreendi que eu estava presa a certos condicionamentos por causa que isso me ajudou no passado. Mas, ok, me ajudou no passado, mas se eu descobrir uma coisa nova que é muito melhor, por que não viver isso? Por que não aceitar, né, fazer desse jeito agora? E eu até estou lendo um livro recentemente que se chama Você é o Placebo. Gente, esse livro é incrível, abriu muito a minha mente, vocês não têm noção. E uma coisa que no livro fala é que às vezes nós estamos acostumados a um sentimento, a um pensamento, a uma emoção. E não é só acostumado. Na verdade, a gente está viciado. E eu percebi isso, que eu estava viciada na emoção de sempre sofrer, de sempre ter as coisas com muita dificuldade, com muito esforço, entende? E para isso eu precisava me jogar no novo, que é o que eu comentei no início, que a gente chegaria nesse ponto, né, de falar do medo do novo também. E quando a gente fala do medo do novo, não é o medo do novo só na vida externa, né, de ter um trabalho novo, de ir para uma faculdade nova, fazer uma amizade nova, não. É o medo do novo até em questões emocionais, de se eu sempre tive sentimentos e pensamentos de sofrimento e agora eu quero ser feliz, eu quero ter emoções que vão me trazer alegria, satisfação, o nosso corpo acha aquilo estranho e de certa forma até rejeita, de meu Deus, mas a gente sempre sentiu tudo isso, então como que vai ser sentir essas coisas novas? E eu sei que pode até parecer louco, né? Porque, nossa, mas como assim o meu corpo vai rejeitar emoções boas? E sim, infelizmente isso acontece, porque a gente viciou o nosso corpo
às vezes em somente sentir coisas ruins, né? Que é o que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Pautando nesse vídeo. Mas pode ter outras situações, né? De você ter viciado o seu corpo só em dopamina, em coisas boas. E aí, quando é para você ter disciplina, que vai te trazer um certo desconforto, que você vai ter que ter perseverança, constância, aí o seu corpo também vai querer rejeitar aquilo, entende? Então isso vale para os dois lados. E o que eu fui analisando é que eu estava exatamente nisso, de ter viciado o meu corpo nessas sensações ruins, nesses medos, nessas angústias, nessas culpas e principalmente nisso de tentar entender tudo. E eu entendi que o que mais estava me bloqueando, o que estava mais me trazendo confusão mental era exatamente isso, porque eu pegava um assunto que eu já tinha resolvido. Então vamos supor, eu resolvi que não só resolvi, né? Eu resolvi e decidi que eu vou focar em tal área para minha vida crescer. Então, a partir de hoje eu vou criar rotina tal, vou fazer isso, aquilo, etc. E depois eu deixava entrar dúvidas de, mas será que é isso mesmo que eu quero? Mas e se eu tentar outro caminho? E se eu fizer tal coisa? E eu acabava deixando nessa duvidadezinha entrar e eu ficava alimentando. Então eu entrava numa confusão de novo e de novo, porque eu queria entender cada detalhe, tintim por tintim. E mesmo que eu já tinha entendido que era isso, que é isso que eu quero e eu não quero outra coisa, etc. Mas como eu deixava, né, essa incerteza entrar, eu acabava entrando nessa confusão mental e aí ficava em aflição de novo, tribulação de novo, entende? Era um ciclo vicioso. E com isso eu entendi que quando acontece algo nesse sentido, nós temos que tomar uma decisão. Para a gente sair desses vícios emocionais, nós temos que tomar uma decisão de... Ok, eu percebi que a crença que tá mais me norteando é a vida tem que ser difícil, tem que ser sofrida, tem que ser complicada, né? Eu tenho que sofrer, por exemplo. E por causa dessa crença está me levando a outra ação de que eu tenho que entender tudo. E eu ficar tentando entender tudo tá me trazendo esse sofrimento que essa crença está me guiando. Então, qual decisão que eu vou tomar sobre isso? A decisão é: eu não vou buscar entender mais nada. E quando isso me vir na mente de vamos pensar sobre aquilo, vamos nos preocupar sobre aquilo, e aquele medo que a gente sente, você vai colocar um limite que você vai lembrar na hora que você decidiu não entrar nesses pensamentos. E qual que vai ser o limite? Aí, no caso, vai de cada pessoa. Mas... né, para vocês entenderem e também verem como vocês podem aplicar para vocês, o limite que eu coloquei foi o seguinte: toda vez que me vir uma certa dúvida, uma incerteza ou a minha mente querendo fazer com que eu entenda cada coisa, cada detalhe, eu sei que isso vai me entrar num sofrimento e que eu vou voltar naqueles ciclos emocionais, o meu limite foi o seguinte: quando me vir esses pensamentos que eu perceber, eu vou começar a falar, não quero saber, não quero entender, eu já decidi, vou ficar repetindo isso até aquilo ir embora. Não vou entrar nesses pensamentos que vai começar a me gerar todo esse sofrimento que eu vou acabar ficando conturbada, entendeu? Então, é isso, esse foi o meu limite. E, gente, é como eu falei, foi de ontem pra hoje e já tá dando super certo. E, como eu falei, mesmo que é recente, eu gosto de trazer, porque isso reforça ainda mais pra mim e me fortalece. E outra coisa também, que foi me vindo pensamentos de tudo isso, foi que tem coisas que a gente tem que dar um basta. Então, por exemplo, no meu caso...
Eu já mexi muito nessa história, né, do que aconteceu, o abuso, a culpa que eu sentia, todos os medos que isso me trouxe, todas as ansiedades, tudo que me trouxe de crenças também. Então eu já fui fundo, eu já mexi em cada ferida, eu já chorei, eu já coloquei pra fora, eu já mudei muitos pensamentos, eu entendi por que eu tinha tal comportamento e tal, então eu mexi em muita coisa. Então ontem eu entendi que este restinho de culpa que eu carregava era a finalização, era a última coisa que eu tinha que olhar. E aí eu olhei, eu senti, eu coloquei pra fora e agora basta. Então chega uma hora que pra gente sair da vitimização, a gente tem que entender, eu já fiz tudo que eu podia, se no caso você realmente fez, mas se você não fez, saiba que sim, por um tempo você vai ter que se permitir ser vítima e olhar para tudo aquilo que te machucou e se permitir ver as coisas como foram. E eu até acho importante falar isso porque eu mesma, eu resisti muito de me ver como vítima, eu não gostava de me sentir vítima, de estar neste, como que eu posso dizer, nesse comportamento, não sei se eu posso falar assim, mas eu percebi que eu precisava sim me permitir ser vítima, chorar, olhar pra tudo, né? Deixar Deus me curar e isso cicatrizar dentro de mim. Ok, né? Você vai ter que fazer isso. Não tô falando que vai ter num quesito de obrigação, mas que é importante e se fizer sentido pra você. E claro que cada pessoa vai ter o seu jeito de lidar, de olhar, não precisa ser como foi pra mim, pra cada um é de um jeito. Mas, pelo menos na minha visão, eu acho que isso é importante, né? Você sim se permitir olhar para a história, ressignificar e se permitir sentir sim injustiçada, ter raiva, chateação, tristeza e tudo. E não é uma coisa fácil. Eu passei por esse processo, mas enfim, pode ser um outro vídeo, né? Se vocês acharem interessante. E depois que você viveu, que você já olhou, nós temos que tomar cuidado com esse vício emocional que eu falei pra vocês, porque às vezes a gente vai tão fundo igual eu fui, que às vezes a gente fica preso de tipo, meu Deus, será que eu preciso olhar pra mais alguma coisa? Será que tem mais alguma coisa que eu preciso analisar, que eu preciso me aprofundar e etc. E não, chega um momento que pra você seguir em frente, para que o seu presente, o seu futuro não se torne o seu passado, para que você não continue levando, né, o que aconteceu no passado, que isso governe, conduza a sua vida atual, de você tomar uma atitude de eu já olhei para tudo, eu já fiz o que eu podia, isso foi o máximo que eu consegui fazer e eu dei o meu melhor para eu resolver e agora é hora de seguir em frente. Eu já me senti vítima o máximo que eu pude me sentir e agora eu preciso tomar essa decisão de ir em frente, de me permitir ser feliz apesar do que aconteceu. Não é o que fizeram com você, mas o que você faz apesar do que fizeram com você, entende? Porque eu entendi que, ok, foi muito ruim, foi péssimo, eu não tinha controle sobre a situação, eu estava vulnerável, era inocente, e eu acabei passando por aquilo, eu estava impotente, não tinha como eu fazer nada por mim mesma. Ok, infelizmente isso aconteceu, isso foi uma injustiça, eu não merecia, mas eu não tenho controle sobre o que passou, mas eu tenho controle do que eu posso fazer a partir de agora, apesar do que me fizeram, a pessoa que eu escolho me tornar apesar disso tudo. Entende? Mas é por isso que eu falei que antes da gente chegar nessa conclusão, talvez nós tenhamos que sim passar pelo momento de dor, entende? Porque se você quiser pular etapas de, não, eu fui vítima e, enfim, agora eu vou seguir minha vida e nem vou olhar pra isso. Tá, pode ser que dê certo, mas pode ser que não também, né? Pelo que eu estudei, na minha visão, eu acho que isso não vai dar muito certo, porque aquilo continua
te guiando de vários jeitos, em formas de crenças, de medo, de ansiedade, e é uma dor que fica te consumindo, é uma angústia, sabe? Eu não tô dizendo que é impossível, porque, né, tem pessoas e pessoas, mas pelo menos o que eu acredito é que é sim importante a gente olhar, mas sempre gosto de enfatizar, de você buscar a Deus, pedir para Ele te direcionar, te ajudar, te mostrar o melhor caminho. Mas depois a gente realmente tem que olhar com este olhar, né, de eu posso controlar somente o que está ao meu alcance a partir de agora. O que está ao meu alcance? De, primeiramente, mudar a minha mentalidade, como eu posso ver as coisas de um outro ângulo, como que eu posso me tratar a partir de agora, como que eu vou lidar com esses pensamentos que me vir, que eu já olhei, que eu já resolvi, que é o que eu falei pra vocês, de às vezes colocar um limite. E além desse limite que eu já comentei, uma coisa que eu percebi é dar um basta no sentido de não aceitar. Eu percebia que eu acabava aceitando muito o que me vinha, como se aquilo realmente fosse eu. Então, mais uma vez, por isso que nós temos que entender que nós não somos a nossa mente. Que quando nós entendemos isso, fica mais fácil de, quando vir alguma dor, que às vezes vai continuar te vindo uma dor, uma angústia, um aperto no coração, de você se sentir culpada de novo, mesmo que você já resolveu, mas de você começar a ser a observadora ou observador daquele sentimento. De, opa, peraí, eu já resolvi isso. Isso aqui, esse sentimento, esse pensamento tá me vindo porque eu viciei nesses sentimentos, nessas emoções. Então, vou só observar. E até, né, nesse outro vídeo eu falei que eu indico muito o livro O Poder do Agora, que eu acho que vocês vão entender melhor o que isso significa. Mas de você entender que, ok, eu sinto essa dor, mas eu não sou essa dor. Eu sou a pessoa que sente essa dor. Eu sinto, mas eu não sou esse sentimento e eu não preciso me tornar ele. Porque muitas vezes a gente acaba se tornando o sentimento de, se eu tô sentindo isso, então eu tenho que pensar sobre isso, eu tenho que viver com isso, entende? Não é desse jeito. E com essa consciência de você entender também que a partir de agora eu vou dar um basta. Então, sempre que me vir um pensamento de culpa, sempre que me vir um sentimento de medo, um sentimento de ansiedade, angústia, tanto sentimento quanto pensamento, que um vai levando ao outro, de você dar um basta de, eu não aceito nenhuma culpa dentro de mim, eu já me aprofundei nisso, eu já olhei pra isso, eu já entendi que não é culpa minha, então eu não aceito, eu não alimento sentimentos, pensamentos de culpa dentro de mim. E aí, no começo, pode ser um pouco desafiador, porque você tá viciada nesses pensamentos, sentimentos, como eu falei, mas com o tempo isso vai começar a se tornar concreto dentro de você, o seu cérebro vai moldando, vai entendendo que, opa, peraí, agora a configuração mudou, o sistema mudou, não é mais assim. Então, vai começar a adaptar com esses novos comandos. Então, eu comecei a ver por esse ângulo de, a partir de agora, eu estou no controle. Quando me vir qualquer sentimento de angústia, de medo, de ansiedade, esses pensamentos do que aconteceu, né, que quer me deixar presa no passado, né, no vitimismo e tudo mais, não, eu não preciso mais olhar pra isso, eu não preciso mais entender mais nada, eu já entendi tudo que eu tinha pra entender. E agora eu não vou mais viver baseado naquilo. Agora eu estou no controle, agora eu sou o protagonista da minha vida, agora eu vou seguir, eu vou viver o presente, eu vou ser grata pelo que eu já tenho, para construir o que eu quero também, porque a gratidão vai fazer com que traga mais coisas boas para você. Inclusive tem um vídeo aqui também sobre gratidão, deem uma olhadinha, tá? Ou eu deixo para vocês aqui na descrição também. E
Sendo assim, eu vou ser protagonista da minha história, não aceito mais culpa dentro de mim, não aceito mais medo, não aceito essas ansiedades, não vou alimentar sentimentos, pensamentos de que eu não sou boa o suficiente, ou que eu merecia isso, ou que nunca vai acontecer coisas boas comigo, etc. Não, agora eu já entendi tudo o que aconteceu, eu posso seguir em frente, não é sobre mim. Isso aconteceu pela maldade dos outros, eu não tinha nada a ver com isso, eu era criança, era adolescente, enfim. E claro que eu tô trazendo aqui o exemplo da minha história, do que aconteceu comigo, da situação que eu vivi, mas você pode adaptar isso para a sua também, independentemente do que aconteceu, mesmo que talvez você tenha sim uma responsabilidade pelo que aconteceu, vamos supor que algo que você fez e você fracassou na vida adulta mesmo, ou qualquer outra coisa, de você também se perdoar, de você se permitir seguir em frente, de tirar o melhor do que aconteceu para aquela situação não ficar te conduzindo, te norteando a partir do que você quer viver, das coisas novas, porque senão o seu presente vai se tornar o passado, porque você está vendo as coisas atuais com a ótica do passado, de se eu fracassei no passado, então eu vou fracassar de novo. Se eu tive um relacionamento tóxico, então eu vou ter de novo. Claro que é o que eu comentei, eu acho que é importante a gente viver o processo de olhar para o que aconteceu, porque você precisa se ressignificar, mudar os padrões, mas depois disso, de você se permitir viver um novo, tanto na mente quanto no externo, que vai refletir o seu interno, entende? Então, a partir disso, você vai conseguir se colocar numa posição, de ter um posicionamento de eu agora conduzo a minha vida, eu agora confio em mim mesma para seguir do jeito que eu acho que vai me trazer novas conquistas, de um jeito que vai me trazer alegria interior, que vai me trazer paz. E para isso, eu preciso abrir mão desses pensamentos, sentimentos, emoções que estavam me governando até agora. E, a partir disso, eu ser protagonista da minha vida, mas dentro de mim primeiro, que é governando todos esses sentimentos e tudo que eu comentei, para depois isso se exteriorizar. E pode ser que você ache esse processo difícil, e se você achar realmente difícil, mas na minha opinião não é só se você achar difícil, eu acho que em todo caso de você buscar a Deus para Ele te ajudar, para Ele te direcionar nessa nova caminhada, que eu tenho certeza que com ele vai ser muito mais fácil. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido pra você. Se você gostou, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e deixe o seu comentário, deixando se você teve algum insight, se te ajudou de alguma forma. Eu espero que sim, tá bom? Então é isso, beijos e até o próximo vídeo.